Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite. Deus seja louvado pela igreja reunida nesta noite. A graça de Deus, irmãos, que pecadores se acheguem para louvá-lo, para ter comunhão com Ele. Nós fomos chamados por Ele mediante o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. O tema da mensagem é Igreja, lugar de servos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 2, versos 1 ao 11. Filipenses, capítulo 2, versos 1 ao 11. Irmãos, nós veremos na mensagem de hoje à noite que somos servos de Jesus Cristo e servos uns dos outros. Só que não podemos pensar que são duas coisas diferentes, separadas, como se tivéssemos uma opção. Eu quero servir a Cristo e eu não quero servir a igreja. Não. O cristão serve a Cristo servindo a igreja. E nessa mensagem eu farei uma abordagem mais geral e aplicando alguns pontos à vida da igreja. Vamos à leitura. Filipenses capítulo 2, versos 1 ao 11. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, de modo que penseis, que tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai querido, fala conosco nesta noite, fala conosco na pregação da Tua palavra, Pai. Que Cristo seja glorificado no meio da igreja, e é no nome dele que nós oramos. Amém. O capítulo 2, meus irmãos, ele começa com uma palavrinha de ligação. Os irmãos que já estão frequentando aqui os estudos bíblicos de terça-feira, já estão mais familiarizados com ela. Palavrinhas de ligação que conectam, que amarram o que foi dito com aquilo que vai ser dito. A carta aos Filipenses é uma das cartas da prisão que foram escritas por Paulo enquanto ele estava preso em Roma, por volta do ano 61 depois de Cristo. No início do capítulo 1, o apóstolo, após a saudação inicial, ele deu graças a Deus pela lembrança que ele tinha dos irmãos em Filipos, fazendo com alegria súplicas em suas orações. Aquela igreja, meus irmãos, também cooperava com o ministério de Paulo.
eles participavam do sustento dele. Era uma igreja muito querida do apóstolo. Ele chegou a dizer que Deus era testemunha da saudade que ele tinha dos irmãos. Mais à frente ainda, no capítulo 1, ele vai relatar aos irmãos em Filipos que as coisas que aconteceram a ele contribuíram para o progresso do evangelho. Paulo estava preso, mas o evangelho não estava algemado. No verso 27 do capítulo 1, ele vai começar a exortar aquela igreja para que eles permaneçam firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. A exortação, o apelo de Paulo era pela unidade da igreja diante dos sofrimentos, para que eles não ficassem intimidados diante dos seus adversários, diante dos seus opositores naquela cidade romana. No verso 29 do capítulo 1, ele diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. É graça crer em Cristo, meus irmãos, mas também é graça sofrer por ele. É fato que nós não buscamos o sofrimento, mas ele fará parte da vida do crente em algum grau. Alguns mais, outros menos. Vamos lembrar que o nosso Deus é quem dispõe todas as coisas, que determina todas as coisas. E é diante desses sofrimentos que Paulo exorta para que eles fiquem unidos no mesmo propósito, servindo uns aos outros. E aqui eu quero agradecer ao comentarista Maurício Andrade, pastor dessa igreja, que disse, basicamente, o apóstolo está dizendo que se sofrer por Cristo é um privilégio, uma graça, então servir aos irmãos não deveria ser um problema. E é isso que o apóstolo Paulo vai começar a tratar a partir do capítulo 2. Após essa breve introdução, entramos no primeiro ponto da mensagem. Nós fomos salvos para servir. Continuando, no verso 1 do capítulo 2, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha sido informado pelo irmão Epafrodito, quando ele visitou o apóstolo na prisão em Roma, que aí na igreja, os filipenses, havia exortação em Cristo, havia consolação, havia comunhão do Espírito. Isso são consequências do nosso novo nascimento. A igreja era alimentada com o Evangelho, havia encorajamento, os irmãos se consolavam em amor diante do sofrimento que eles enfrentavam, e havia comunhão entre eles. Mas na prática, não era isso que estava acontecendo em toda a igreja. Não havia unidade, pelo contrário, havia rivalidade entre os irmãos, entre eles, invejas, discordâncias, irmãos buscando os seus próprios interesses. Eles não estavam servindo uns aos outros. E Paulo, ciente destas questões na igreja, ele vai tocar na causa raiz. Já que existe entre vocês essas virtudes, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, verso 2, então o quê? Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma. Eu já estou alegre, disse Paulo, como se ele dissesse, já estou alegre com as notícias que o irmão Epafrodito me trouxe. Agora,
Eu quero ficar mais alegre ainda, eu quero ficar muito alegre. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Meu irmão, isso não significa que se eu torço para o Flamengo, o pastor Jonas também tem que torcer para o Flamengo. Não é isso que Paulo está falando aqui. Hashtag fica a dica. Não é isso que Paulo está falando aqui. O apelo aqui é no sentido da disposição mental que gera uma atitude, a mesma mentalidade que houve em Cristo. Isso ficará muito claro mesmo, mais à frente, no verso 5. E aqui eu faço a primeira aplicação da mensagem. Deus, por sua graça e misericórdia, tem alimentado a nossa igreja com pregações fiéis. Isso é motivo, meu irmão, de você dar graças a Deus todos os dias. Nosso Deus tem alimentado a nossa igreja com pregações fiéis. Nós temos um presbitério que exorta a igreja na palavra, e os méritos são todos de Cristo. Não há mérito nosso aqui. Mas se você não lê as Escrituras, o seu modo de pensar será diferente do Evangelho de Cristo. E se você é de Cristo, e você não vai crescer na fé, meu irmão. Uma parte dos irmãos vai amadurecer e a outra parte vai ficar estagnada. O apelo do apóstolo Paulo aqui é pela unidade da igreja, para que todos caminhem juntos, e isso passa pelo conhecimento da palavra de Cristo. Não tem como pensar como Cristo, agir como Cristo, sem conhecer a palavra dele. E se você não se atentar para isso, você vai caminhar para outro lado, para outro sentido. Normalmente, o sentido que o seu pecado apontar. Não tem outro caminho, meu irmão. Ou você serve a Cristo, ou você obedece ao Evangelho, ou você vai obedecer o seu pecado. Vamos seguir no verso 2. Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não podemos perder de vista aqui que o que está em jogo é a unidade da igreja. Um assunto que ele começou a pincelar lá no verso 27 do capítulo 1. E ele continua avançando aqui cada vez mais. E aqui o amor é aquele que recebemos de Cristo. Esse amor precisa ser evidenciado entre os seus discípulos. João 13,35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Esse amor não é o amor do mundo, que aceita tudo. O amor bíblico dá trabalho, meu irmão. Envolve renúncia, envolve tempo. Você vai precisar confrontar o pecado do seu irmão, porque ele está indo numa direção contrária ao Evangelho. O discipulado que nós tanto falamos aqui é o amor na prática. Você ama o seu irmão e por isso você quer que ele se pareça mais com Cristo. Os irmãos estão percebendo aqui essas coisas importantes na vida de uma igreja. O nosso tema antropológico de hoje é companheirismo cristão. Nós estamos caminhando para a nossa pátria celestial, como vimos hoje pela manhã, na pregação do nosso irmão Dig. E você está vendo o seu irmão cambaleando na fé. E o que você faz? Larga ele sozinho? Deixa ele à mercê dos seus próprios pecados? Não, meu irmão. Obrigado, Guto. Você pega no braço dele e caminha com ele. A nossa peregrinação é cheia de lutas, sofrimentos, perseguições,
prisões. Muitos irmãos vão assinar com sangue o seu testemunho. Olhem para os nossos irmãos na Colômbia, na Nigéria, que nós oramos hoje pela manhã. Aqui não é o lugar do nosso descanso final. Nós caminhamos para a nossa pátria celestial. E glórias a Deus, irmãos, que o Senhor nos deu a igreja. Deus nos deu irmãos queridos para caminhar conosco. Você está desanimado? O seu irmão vai segurar a sua mão e vai caminhar contigo. Ele vai te amparar, vai te sustentar em oração. O que você faz quando você ora os pedidos de oração no grupo da igreja? Você deixa passar ou você ora pela igreja? Ora por aqueles pedidos? Irmãos, a caminhada cristã, a vida com Deus dá trabalho. O amor bíblico dá trabalho, porque isso vai envolver renúncia. É o tempo que você vai envolver para que o seu irmão cresça na fé. Versos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal, ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não façam nada por interesse pessoal. Na versão Almeida e Revista Atualizada está escrito: não façam nada por partidarismo. Isso significa afinidade. Segunda aplicação da mensagem, meu irmão, não se apresente para o trabalho na igreja com base nas suas afinidades. Eu vou servir no som da igreja porque eu tenho afinidade com o líder do departamento. Porque ele faz parte do meu grupinho. As nossas famílias votam juntos na assembleia. Não faça nada por interesse pessoal. Ok, eu posso trabalhar na introdução, mas o que é que eu ganho com isso? O meu nome vai ficar em destaque, eu vou ser visto. Ok, eu aceito trabalhar, mas o meu amigo, a minha amiga, aquele meu irmão, aquela minha irmã, tem que vir junto. Se ele não vier, nem conte comigo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, versos 4. E é por isso, meu irmão, que no nosso retiro, no retiro da igreja, nós temos 2 princípios. Você vai para lá, você vai ao retiro, para fazer o retiro do seu irmão o melhor possível. Você não vai para o retiro da igreja para ser servido. Você vai para servir. E o segundo princípio é: toda atividade é atividade do grupo, é da igreja. Nós estamos juntos nos cultos, nós estamos juntos nas refeições. Se algum irmão se atrasar no banho, nós vamos esperá-lo para iniciarmos. Nós fazemos parte da igreja e temos que olhar para o todo e não somente para nós mesmos. Na igreja, nós sempre devemos considerar os outros e não só os outros, e isso não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Apenas 2 exemplos aqui. Gálatas 6, 2. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. 1 Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem o bem uns dos outros e o bem de todos. A igreja olha para todos. Você, meu irmão, tem que olhar para todos na igreja, e não para você, e não para o seu grupinho de afinidade. Aqui nós chegamos no
segundo ponto da mensagem. Cristo é o nosso modelo de serviço. Eu fico imaginando os irmãos em Filipos, ouvindo a leitura dessa carta na igreja, no verso 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Eu fico pensando que alguns irmãos ali comentando baixinhos ali, eita, agora deu ruim. Agora a casa caiu. Porque o apóstolo Paulo vai estabelecer o modelo, Paulo vai estabelecer o padrão, ele subiu a régua. Lembra do apelo do verso 2? Tendo o mesmo modo de pensar? Aqui Paulo usa o exemplo de Cristo, exortando os irmãos para que sirvam a igreja com a mesma mentalidade, com a mesma atitude que houve em Cristo. Paulo não apontou para ele mesmo. Ele não disse, olhem para o meu exemplo. Eu estou preso aqui em Roma, estou pregando para o Evangelho, estou pregando o Evangelho mesmo encarcerado, para toda a guarda pretoriana, e todos os demais irmãos sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Ele não fez isso, irmãos. Paulo apontou para Cristo, o nosso perfeito exemplo de serviço. Versos 6, 7 e 8. Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, Cristo é Deus. Ele estava na glória com o Pai e, ao encarnar, passou a ter natureza humana. Ele se despiu de sua glória, mas não da sua divindade. Ele permanece sendo Deus. E é por isso que nós afirmamos que ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Essas duas naturezas de Cristo não se misturam. Ele tinha que ser homem para ser o nosso representante. E também nós chamamos a encarnação de Cristo de estado de humilhação, porque o Criador de todas as coisas se tornou semelhante aos seres humanos criados por Ele. Lembra do verso 3? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. E aqui Paulo coloca a humildade de Cristo como nosso modelo. Uma aplicação para esse ponto. Vamos servir a igreja, vamos servir uns aos outros, sejamos humildes como Cristo, como nosso Salvador. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a igreja de Cristo com arrogância. Queremos ser servidos. Se não for do meu jeito, eu não quero. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, então prefiro ficar de fora. Se as coisas não serão feitas do jeito que eu acho que tem que ser, então eu não quero. Ele, Cristo, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Cristo não buscou os seus próprios interesses. No capítulo 4 dessa mesma carta, Paulo vai suplicar às duas irmãs, Evódia e Síntique, para que tenham o mesmo modo de pensar, a mesma mentalidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por vezes, meus queridos, nós pensamos que somos muita coisa. Nós temos dificuldades para considerar os outros superiores
a nós mesmos. Temos dificuldade de nos submeter à liderança da igreja. Eu estou falando aqui de uma igreja que prega o Evangelho, como a nossa. Mas aquele irmão, você pode pensar aí, mas aquele irmão é muito difícil. Aquele irmão é muito chato. Eu tenho que caminhar com ele? Sim. E quem disse que você é fácil, né, irmão? Porque nós temos a mania de nos comparar de forma horizontal, irmão. Você olha para o seu irmão ali, de forma horizontal. Mas nós temos que comparar com o nosso modelo, que é Cristo. É na vertical. A gente olha para Cristo. Quando você olha para Cristo, meu irmão, você é um pecador. Eu sou um pecador. O nosso Salvador, que é perfeitamente Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo para servir pecadores que viraram as costas para Ele no Éden. De fato, sem dúvidas, nós pensamos que somos muita coisa. Jesus pode ser servo, eu não posso servir. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Merecíamos a justa ira de Deus por causa do nosso pecado. E, no entanto, Ele se humilhou, veio pagar um alto preço. A dívida que Ele pagou na cruz era nossa. A sua morte foi substitutiva. Você consegue entender, meu irmão, o absurdo daquelas pessoas que dizem: eu quero Deus, mas não quero a igreja. Eu amo a Jesus, mas não gosto da igreja. Essa afirmação, meu irmão, ela não se sustenta na palavra por causa do exemplo do nosso Salvador, por causa do exemplo de Cristo. Ele se envolveu conosco, derramando seu sangue precioso naquele madeiro, para salvar pecadores que não mereciam. Para nos salvar. Versos 9, 10 e 11. Por isso o quê? Por ter sido obediente até a morte, e morte de cruz, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nosso Senhor estava com o Pai, existindo em forma de Deus. Depois Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhou. Ele foi descendo, mas Deus o exaltou sobremaneira. Em Hebreus, capítulo 1, verso 4, diz que Jesus herdou o nome mais excelente. Não existe nome mais excelente que o nome de Jesus, meu irmão. Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um dia, meu irmão, em que todo joelho se dobrará e toda a língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E muitos dobrarão os seus joelhos, contrariados, com seus corações endurecidos, e terão que confessar e reconhecerão, contra a vontade deles, que Jesus Cristo é o Senhor. Agora nós, a igreja, nós dobraremos os nossos joelhos, glorificando a Deus, confessando que foi por Ele que nós fomos salvos, foi por Ele que se humilhou que nós fomos salvos, foi pela perfeita obediência do Filho ao Pai que nós fomos salvos, e daremos glórias a Deus naquele grande dia, meu irmão. A igreja vai se dobrar
rendendo, vai se dobrar os joelhos, vai se render glorificando a Deus. E aqui, caminhando para o final da mensagem, durante toda essa exposição aos Filipenses, nós fomos encorajados, exortados a servir aos nossos irmãos, como Cristo serviu a igreja. Para sermos imitadores dele na humildade. No verso 27 do capítulo 1, ele disse: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Mais à frente, no capítulo 2, a partir do verso 12, ele vai tratar sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Não tem como, meu querido irmão, ser humilde como Cristo foi, como Cristo é, fora do processo de santificação. Isso implica mortificação de pecado diariamente. Lá no Éden, nós pecamos em Adão. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso obedecer a palavra dele. Cristo se humilhou e obedeceu perfeitamente ao Pai. Renda-se ao Evangelho, meu irmão. Obedeça ao Pai e sirva aos seus irmãos. Porque a igreja é lugar de servos. É o lugar daqueles que dobrarão os seus joelhos, glorificando a Deus, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento? Curve a sua cabeça. Deus maravilhoso, nós te exaltamos pela cruz de Cristo, nosso Salvador. Ele nos reconciliou contigo, livrando-nos da morte para a vida. Ó Pai, nós te pedimos nesta noite, molda os nossos corações segundo Cristo, Pai, para que sejamos seus imitadores e servos uns dos outros pelo amor. Que Cristo seja glorificado no nosso testemunho e é no nome dele, nesse nome precioso que nós oramos. Amém.